Olá, sejam bem-vindos ao programa Em Pauta. Aqui você acompanha a produção legislativa dos vereadores da Câmara Municipal. Hoje nós estamos no gabinete número 26 do vereador Luiz Henrique Cirilo, do PSDB. Vereador, eu agradeço o senhor receber a gente aqui no seu gabinete. Hoje nós vamos conversar sobre alguns projetos de lei que o senhor apresentou. O primeiro deles é o que dispõe sobre o atendimento prioritário no município de Campinas. O senhor fez aí uma adição, né, de uma informação, o senhor puder explicar para o pessoal de casa? Legal. Mariana, é um prazer recebê-la, toda a equipe aí do Em Pauta. É um programa que tem possibilitado o vereador expor os temas que ele trabalha e possibilitando a população nos acompanhar, extremamente importante. Eu apresentei um projeto de lei, está tramitando aqui na casa, que acrescenta na Lei 14.789 um dispositivo, um inciso. A Lei 14.789, ela trata das pessoas portadoras com deficiência. E eu acrescentei o inciso 7º, que possibilitando que as pessoas que acompanham os autistas sejam beneficiadas no atendimento prioritário. Por que eu falo isso? Nós temos uma lei já vigente, totalmente fundamentada em legislações federais, que o idoso, a gestante, pessoas que têm deficiência, tenha que ter um tratamento prioritário no que se refere a filas de atendimento. Isso é salutar. O século XXI exige-se que trate essas pessoas de maneira especial. E eu acresço nessa lei municipal o inciso 7º, onde eu coloco que as pessoas que estiverem acompanhando um autista também tenham direito a esse tratamento diferenciado. Por que eu digo isso? Porque o autista é uma pessoa que a olhos nus é imperceptível ao seu problema, é uma pessoa totalmente visualmente, fisicamente normal, mas ele acaba tendo, em razão do seu comportamento, algumas situações que dificultam o pai, a mãe, o responsável, quando eles estão dentro de um estabelecimento. Então aquela fila, aquela espera pode causar uma inquietação no autista, o que é típico do problema que ele tem. E o pai, a mãe ou o responsável sofrem com isso porque ficam naquela longa fila esperando. É inadmissível. Eu entendo que eles têm que ser tratados de forma diferenciada. Nós temos aqui em Campinas a ADACAMP, que faz um trabalho formidável, digno do mais elevado elogio, com os autistas. E nós temos que informar a todos que nós temos só no estado de São Paulo algo em torno de 300 mil autistas. Nós temos no Brasil alguma coisa em torno de 2 milhões de autistas. Mas o autista de Campinas é problema nosso e nós temos que cuidar dele com carinho. E o pai, o responsável, segundo o meu projeto de lei, vai ter que ser dado a ele um tratamento diferenciado, com a mesma vantagem que tem o idoso, que tem a gestante, que tem o deficiente físico. Para além dessa inquietação, vereador, tem a situação de que, de repente, tem uma medicação ou algum tratamento complementar que essa pessoa tenha que receber, não é mesmo? Olha, Mariana, você foi muito prudente, fez uma colocação extremamente pertinente ao tema. Tenha estas ou qualquer outra situação, o autista tem que ser tratado com todo o nosso respeito. E tem sido. Mas nós temos que tratar com respeito também aquele que acompanha o autista, o pai, a mãe ou o responsável. Eles têm inúmeros afazeres, estão em lugares públicos, um lugar totalmente diferente para o autista, então eles precisam ter a devida atenção da cidade de Campinas. Cuidado demanda uma estrutura, né? Outro projeto do senhor é o PLO 31/2018. Esse aqui, ele diz respeito a pessoas que têm doença renal crônica, que elas passam por algum sofrimento, com certeza, também o tratamento muito dolorido. E o senhor propõe o que nesse projeto de lei? Na verdade, eu apresento o projeto de lei e eu faço uma equiparação à Lei 14.789, agora eu faço diferente. No outro projeto, do autista, eu fiz a inclusão do inciso 7º, para dar ao autista um tratamento digno que é dado à gestante, ao idoso, ao deficiente. Neste projeto, eu faço uma equiparação. Eu quero que esse projeto tenha a mesma importância da Lei 14.789. Por quê? Eu quero que seja dado ao deficiente crônico
um tratamento no sentido de dar a ele a possibilidade dele estacionar em vagas já demarcadas. Então nós temos hoje na cidade de Campinas alguns lugares privados, públicos, que têm a designação do estacionamento privativo ao que é elencado na Lei 14.789, que é vagas para deficientes, que é vagas de estacionamento para gestante, para idoso, para deficiente. E aquela pessoa que tem aquela deficiência, aquela crônica relacionada à doença renal, ele precisa também desse tratamento. Porque o doente crônico renal, ele passa por hemodiálise, ele passa por uma série de situações no que se refere à sua saúde, que ele não tem a mesma disponibilidade, a mesma disposição que um cidadão comum. Então ele precisa ser tratado de forma diferenciada. A cidade de Campinas tem que ter um respeito às pessoas que têm essa doença renal crônica. E eu digo mais até, nós temos que exigir que a Secretaria de Saúde lhe dê uma credencial para que ele possa parar nessas vagas. Eu acho que na área da saúde, Mariana, nós temos que trabalhar sério. Eu acho que nós temos muitas leis importantes, mas nós temos também muitas leis inócuas, leis que existem, estão dentro do ordenamento jurídico e, na verdade, não servem para nada. Eu acho que precisa chegar um momento, e acho que o momento é agora, de nós efetivamente aprovarmos leis que possam ser útil à população. Eu sei que é o segmento apenas do doente renal crônico, mas nós temos que ver com carinho, porque são pessoas que contribuíram com a nossa cidade, são pessoas que trabalharam, muitas ainda vêm trabalhando, mas enfim, elas precisam ser tratadas com dignidade. E esse projeto é de cunho humanitário, eu acho que ele vai ter o respaldo favorável de todos aqueles que vão votar, porque da população que eu tenho andado nas ruas, tem acenado favoravelmente que projetos como esse têm que fazer parte da lei municipal. Certeza. E então, ele, só para explicar para o pessoal de casa, está em tramitação, vai passar pelas comissões para depois entrar em reunião ordinária. Isso, exatamente isso. Esse projeto eu protocolei agora no começo do mês, ele vai para a Comissão de Constituição e Legalidade, vai se analisar se ele tem o benefício, se ele é favorável à Constituição Federal, Constituição Estadual e Lei Orgânica do município. Superado essa fase, ele entra na discussão de mérito para depois ir para a sanção do prefeito. Certo. E também temos aqui o projeto de lei ordinária número 16/2018. O senhor apresentou assegurando o direito a acesso a informações das dívidas da administração pública. Muito importante, transparência. Vereador, o que diz esse projeto? Mariana, eu me orgulho de dizer que eu sou vereador hoje da história da cidade de Campinas. Eu não falo isso com pompa, eu falo isso com orgulho, porque sou campineiro, fui muito bem votado e eu tenho a obrigação de fazer o que eu estou fazendo. Mas eu sou o vereador que mais tenho projetos e leis de combate à corrupção. Infelizmente, no poder público, em especial comandado pelo político, propriamente dito, ele tem abusado da confiança da população. A população tem se decepcionado com os políticos. E a maneira de coibir, desestimular esse tipo de comportamento é tornar os atos públicos transparentes. Eu sou autor da lei da ficha limpa municipal, sou autor da lei da transparência dos gastos públicos, sou a lei da transparência do almoxerifado dos hospitais públicos, ou seja, eu tenho combatido com projetos de leis, com leis, tenho batido na tribuna a informação que nós temos que deixar o mais transparente possível os atos públicos. E eu venho aqui nesse projeto informar o seguinte: em pleno século XXI, nós temos que possibilitar à população ter acesso às informações. E como se faz isso? É possibilitando aquele cidadão que queira acessar o site da Prefeitura e o site da Câmara e ter informação de quanto que a Prefeitura deve. Quanto que a Prefeitura deve? Ele não precisa ir no balcão da Prefeitura como se precisava alguns anos atrás, fazer um requerimento. Ele acessando a internet, ele vai poder acessar, através do site da Prefeitura, a informação que ele quer. E ele pode obter as informações referentes às dívidas flutuantes e às dívidas fundamentadas ou consolidadas. O senhor sabe a diferença? Saberia, claro, e eu vou te informar. A dívida flutuante é aquela dívida dentro de um período de um ano. É aquela dívida que não ultrapassa 12 meses. Às vezes pode até virar o ano, mas não ultrapassa 12 meses. É aquelas dívidas assumidas pelo prefeito
para cobrir alguns déficits, algumas contas emergenciais. É a chamada dívida flutuante. E a dívida consolidada ou fundamentada é aquela dívida que ultrapassa 12 meses. E muitas vezes é assumido por um outro governo. Então, a população precisa saber, caso queira, ela precisa ter informação, ela precisa ter acesso a essas informações. E esse projeto de lei contempla a transparência. O cidadão querendo saber quanto que a prefeitura tem de despesas, quanto que a prefeitura tem de dívidas, seja flutuantes, num curto espaço de tempo, ou seja fundamentadas num longo tempo, ela tem o direito de ter esse acesso e essa lei vai contemplar esse direito do cidadão. Então, vereador, quero agradecer a participação no nosso programa e parabenizar pelas propostas. Muito obrigado, Mariana. Eu que agradeço a você, a toda a equipe do Em Pauta, que possibilita que o vereador possa apresentar seu trabalho. Eu quero deixar bem claro que eu não sou vereador de bairro, eu sou vereador da cidade de Campinas. Então, se tem algum problema, algum apontamento, meu gabinete, que é o gabinete 26, está à disposição. Eu tenho esse compromisso. O momento que nós estamos vivendo na política é muito preocupante. Os políticos, de uma maneira geral, têm decepcionado e eu tenho trabalhado nesse sentido, na contramão, para atender e atender bem a população. Muito obrigada. E você de casa, se quiser acompanhar as propostas do vereador, é só entrar no site da Câmara, está passando aí para você na tela. E se quiser rever o nosso programa é através do YouTube, youtube.com/TV Câmara Campinas. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.